que passa na sua cabeça e no seu coração quando você está prestes a mudar de ideia? Ou você sente que você precisa mudar de ideia, de rumo, de projeto, de círculo de amizade? O que acontece com você? Porque esse é o nosso tema de Juliana Góes Podcast. Confesso que para mim isso já foi conflituoso, porque mexeu em muitos lugares de dúvida e de questionamento, de julgamento também, não vou mentir. E eu achei muito bacana a gente trazer esse tema, porque mudar de ideia é muito importante. E muitas vezes a gente se invalida antes disso acontecer, ou a gente se sente invalidado pelas pessoas à nossa volta. Então hoje é o dia que vamos mexer nessa gavetinha, minha amiga, meu amigo. Juliana Góes Podcast, esse lugar seguro para a gente falar sobre o que for, para a gente falar de altos e baixos, falar de vida real. E eu imagino muito a vida como uma cômoda cheia de gavetinhas. Tem as gavetinhas que você abre bastante e que tá de boa, assim, achar as coisas lá dentro. Tem aquela gaveta que tá meio emperrada. Tem as gavetas que você não olha muito. Tem aquela que você nem gosta de olhar, porque realmente quando abre, nossa, é uma bagunça. E é normal, tá, gente? Cada um de nós, a gente tem que reconhecer que esse gaveteiro faz parte, sim. E que, eventualmente, a gente vai mexer em gavetas tranquilas, que são práticas, você abre, pega, fecha, sai. E tem outras que você vai precisar passar a tarde inteira mexendo. Então, a gente faz um pouco disso aqui nesse projeto de podcast. Ele está disponível em todas as plataformas de streaming, ele está no meu canal do YouTube, se você quiser me ver também. E a gente tem os cortes que vão para as redes sociais que, cara, vocês estão sendo incríveis em compartilhar tanto, em usar os áudios. Então tá sendo muito gratificante para mim. Depois de 13 anos trabalhando com a internet, ter esse projeto do podcast, que foi uma iniciativa minha, que é um investimento que eu tô fazendo, assim, do meu bolso, mas que tá sendo um grande aprendizado e uma forma de chegar até vocês com mais profundidade, pra gente abrir juntas e juntos as gavetas que são um pouco mais desafiadoras, né? Eu já falei sobre vários capítulos da minha história. Nem sempre é simples, nem sempre é fácil, mas eu posso dizer para vocês o quanto que eu, como pessoa e até como profissional, me sinto evoluindo episódio a episódio e me abrindo um pouco mais e cavucando um pouco. E essa gaveta do mudar de ideia, ela já foi uma das minhas gavetas bagunçadas. Eu não sei como que é para você hoje, aí no gaveteiro da sua vida, tá? E por que eu quero trazer isso? Porque em equipe aqui, né, a gente nos bastidores até falou um pouco sobre isso, porque pensa na sua infância, né, quantas vezes, e isso já aconteceu comigo, tá? Ou você viu acontecer com alguém, você tem uma ideia, né? A gente criança tem muitas ideias, a gente tem vontade de fazer muitas coisas, de inventar umas coisas novas. Eu era cheia de ideias e projetos, e os meus pais, na medida do possível, me apoiavam. Mas aconteceu eventualmente de eu querer praticar alguma coisa, né? A gente deu até a história aqui da nossa querida diretora, que queria fazer sapateado, daí foi a sua mãe. A mãe comprou a sapatilha de sapateado, lá, aquela coisa toda, com os taquinhos embaixo. E daí, de repente, quando você fez a aula de verdade, né, Mari? Não era aquilo que você achou que fosse e não era. Mas quando criança, às vezes a gente tá sob a responsabilidade de alguém. A gente tá sobre as decisões de alguém. Então, eu passei por alguns momentos de inventar uma coisa e também não ser bem assim, e dos meus pais falarem, não, mas agora você vai fazer, porque a gente fez um investimento, porque você quis assim, porque isso, porque aquilo, é assim. Independente da narrativa que tenha rolado, meio que você não teve escolha, né? Que você foi forçada ou forçado a fazer uma coisa que não era. E você não pôde mudar de ideia. E como é que você carrega isso, né? Hoje. Como é que você lida com isso hoje? Porque muitas vezes, essa nuance do passado, dos seus pais terem te falado, não, mas agora você vai sim fazer. Agora você não vai mudar de ideia. Você pode carregar isso no seu momento atual, na sua vida adulta, como o não que está dentro da sua cabeça quando você precisa mudar de ideia. Você quer fazer transição de carreira, você quer sair daquele relacionamento, você quer conhecer uma coisa nova, aí você fala, não vai fazer isso, né?
E é duro, porque nem sempre a gente tem essa compreensão, nem sempre isso consegue vir para o nosso nível da consciência. Quando eu falo com vocês aqui, eu procuro trazer as coisas que eu já vivi, porque tem uma série de outros desafios que eu ainda não trouxe para o nível da minha consciência, que ainda estão nas gavetas bagunçadas, que eu ainda não tenho, talvez, a maturidade, a sutilidade de compreender e de olhar para isso, né? Então, às vezes, você se sente assim, de alguma forma, preso a mudar de ideia e não sabe por quê. Então, que só trazer um pouquinho desse recorte para você entender que isso não necessariamente é um problema que você criou, mas é uma repetição que está acontecendo aí na sua vida. Ou pode ser mesmo que você ainda esteja em algum lugar, como eu já estive, de querer provar para as pessoas, né? Quem nunca quis provar alguma coisa para alguém? Então eu lembro assim, durante a minha trajetória do YouTube, teve uma época que eu me envolvi muito com a questão do minimalismo, que me ensinou muito. E eu falei sobre isso, eu trouxe nas pautas, e daí, de repente, eu não me tornei uma pessoa minimalista, mas as pessoas esperaram isso de mim. E daí eu simplesmente entendi, mergulhei, li, assisti coisas e trouxe para minha realidade na minha medida, mas as pessoas criaram uma expectativa sobre isso e tudo bem. E me cobravam sobre isso. Daí eu falo, então assim, vou gravar o podcast, né? Por muito tempo eu me podei no meu vestir, no meu se arrumar, porque realmente eu desconstruí alguns rituais que não faziam mais sentido, mas hoje eu quero me montar, de vez em quando. Né? E por muito tempo acho que eu segurei um pouco isso, que eu falei, mas assim, eu trouxe toda aquela persona, né? Eu mudei, eu me transformei, como é que eu vou mudar de ideia agora? Vai parecer que eu sou uma farsa. Ó as ideias que vêm, né? Vai parecer que eu tava contando uma mentira, vai parecer que eu era só... Gente, eu não sei nem as palavras, porque é um negócio muito profundo pra mim, assim, sabe? Mas você conseguiu entender o que eu quis dizer? Então a gente se bloqueia nesse processo da mudança porque a gente quer provar para os outros alguma coisa. Porque a gente não quer ser invalidada, a gente não quer ser julgada, a gente não quer ser questionada. Então, como que eu venho tentando, né, fazer essa movimentação? É de entender, eu venho falando isso para vocês, é você com você na sua vida, né? Tem muito ruído externo, tem muitas pessoas à nossa volta, às vezes pessoas importantes que questionam a gente e isso fere, né? Então, muitas vezes, você num processo de transição, diante de uma mudança, independente do âmbito da sua vida que essa mudança esteja latente, que a gente vai sentindo o desconforto, a gente vai sentindo que não faz mais sentido, a gente vai, às vezes, tendo até um estranhamento por alguma coisa que você sempre fez, um lugar que você sempre esteve, as pessoas que você convivia, alguma coisa não é mais. E isso também é uma forma de você ouvir o chamado da mudança. Tem que fazer sentir. E se não está fazendo sentido, né, se não tem esse sentir da fluidez, alguma coisa precisa ser ajustada, alguma coisa precisa mudar. E aí sim, vem a questão do entender o que é que não se encaixa mais. E se permitir olhar para isso e, de repente, mudar, recalcular a rota, recomeçar. Eu sei que não é fácil, mas às vezes vai ser necessário. Se você já sente esse estranhamento em algum âmbito da sua vida, é porque uma mudança está aí latente para acontecer. E eu também compreendo, e já vivi isso, o medo da mudança. O que é a mudança, gente? Ela vai trazer o quê? Um território novo. Você muitas vezes não sabe nem para onde você está indo. E, cara, precisa de muita coragem, precisa de muita força. E tem épocas da nossa vida que a gente não tá com coragem nem força, mas você precisa mudar. Né? E meio que isso vai acontecendo na marra. Então, assim, uma forma de você encarar isso é de verdade entender que a mudança pode ser desconfortável. Não quer dizer que ela vá, mas muitas vezes ela vai ser desconfortável. Você vai precisar abrir aquela gaveta que você tá postergando. E talvez arrumando as peças que estão emaranhadas, vai ter sujeira ali. Você não sabe se às vezes tem até um inseto ali, né? Você não sabe. Mas você vai abrir essa gaveta e você vai começar a mexer no seu tempo. Mas você precisa fazer isso. Você vai descartar o que não serve mais. Você vai olhar o que tem valor de fato. Talvez você tenha até boas surpresas quando você se permite olhar para isso.
E é isso que eu quero trazer pra vocês, porque em diversos momentos de mudança mesmo, por exemplo, quando eu conto essa história de que eu participei de um reality show, que eu fui pro Big Brother, e que em dado momento que a minha carreira não estava indo pro lugar que eu achava que tinha que ir, ou pro lugar que eu realmente queria, meio que eu voltei pra minha cidade com uma mão na frente e outra atrás. Também não é bem assim, porque eu tinha tido muita experiência, eu tinha conhecido muitas pessoas, eu tinha feito um pé de meia, então não foi bem uma mão na frente e outra atrás, mas é mais no sentido de te dizer que eu vim meio sem referência de como recomeçar. Porque eu falei, meu, não é desse jeito que eu quero que seja, não é nesse lugar que eu quero estar. E muitas pessoas questionaram o fato de eu ter feito isso. Tipo, meu, você tá abrindo mão da fama, dos contatos, de estar no frisson, de não sei o que. Cara, não tava funcionando mais. Eu não tava me sentindo eu. Eu senti esse estranhamento que eu mencionei pra vocês e eu falei, não, meu, eu vou voltar pro meu lar, vou recomeçar de lá, seja lá como for, e beleza, vamos embora. E assim, foi um momento muito delicado, porque eu fui muito questionada, eu fui muito julgada, e eu também não sabia se ia dar certo de fato, se eu de verdade ia abrir mão de uma chance, de uma oportunidade que eu tive na minha vida que talvez não fosse voltar. Então meio que eu vim e eu levei anos. Eu levei anos pra entender que foi a melhor coisa que eu fiz. Então se você tá aí precisando mudar, tipo, dar um basta em algum aspecto da sua vida, do seu relacionamento, da sua vida profissional, se você tá precisando cortar aquela roda de amizade que não te agrega mais, que é tóxica, que te põe pra baixo. Vai. E se você se sentir mal no meio do caminho e falar, meu, o que eu tô fazendo? Só confia que uma hora vai fazer sentido. Porque tem que fazer sentido, tem que fazer sentido. E isso às vezes leva anos, como levou pra mim. Mas confia. Se não tá fazendo sentido, é porque você precisa movimentar. E a vida vai ser assim. E você vai estar nesses momentos várias e várias e várias vezes. Então é você com você. Se vão te questionar, se vão te julgar, vão. Você fazendo ou você não fazendo. Gente, é assim. Então faz o que você precisa fazer, porque não há ninguém nesse mundo que possa calçar os seus sapatos e saber o que você está passando e decidir por você. E eu já na minha vida deixei muitas vezes as minhas decisões nas mãos dos outros, porque eu achava que eles eram mais experientes, que eles eram melhores profissionais do que eu, que saberiam fazer melhor, e eu deixava lá meu destino na mão das pessoas. E eu ficava o quê? Sempre à deriva. Então, conforme você vai entendendo quem é você e criando essa possibilidade mesmo, assim, de dar um pause nas críticas e nos julgamentos e nas risadas, no que quer que seja, meu, isso vai acontecer, pode ser que seja inevitável. Mas para onde você quer ir de verdade, a movimentação quem tem que fazer é você. E no dia que valer a pena, que você falar, olhar lá para trás, nem que seja anos depois, você vai falar, que bom que eu tive essa coragem. Que bom que eu tô aqui hoje, porque lá naquele momento, quando ninguém acreditou, eu falei, não vai ser assim, eu vou fazer diferente. E você foi por você. Quem é a pessoa mais importante que tem que te apoiar? Você. E a gente tá até atrasada nessa questão de começar a ser nossas próprias apoiadoras, nossos próprios apoiadores, nossos maiores apoiadores. A gente tá meio atrasada nisso, né? Eu comecei a fazer isso não tem muito tempo. Ainda que eu tenha me jogado para muitas experiências, me dado muitas chances, em muitos momentos eu fiquei presa ao que iam achar, ou ao que queriam de mim. E hoje que eu sou a minha grande incentivadora e apoiadora, eu percebo quanto que eu tenho mudado a minha realidade, porque eu tenho me permitido mais, eu tenho me soltado mais, eu tenho experienciado coisas diferentes. E eu tenho, sabe o que também? Me permitido conversar com as pessoas sobre o que eu tô sentindo. Porque às vezes eu me sentia tão culpada por mudar de ideia. Imagina, comecei a minha carreira na internet ensinando maquiagem. Passou ali alguns anos, eu cheia de contratos promissores e campanhas, e a galera amando, e eu crescendo, perto de fazer 1 milhão, e eu falei, meu, isso não está fazendo mais sentido. E aí eu me joguei, assim, para estudar outras coisas, programação neurolinguística, autoconhecimento, fiz curso de reiki, das pedras, dos cristais, enfim. Porque eu não sabia, então eu me permiti também
entender quem eu era naquilo tudo e para quais caminhos eu gostaria de caminhar, só que sem você se dar essa chance, é muito difícil você saber para onde tem que ir. Então, valida dentro do seu coração, beleza. Estou diante de viver o novo. E é isso que tem para hoje. Eu vou me testar. Eu vou experienciar aquilo, eu vou aprender aquilo, eu vou ler sobre tal assunto, eu vou assistir tal tipo de filme. E se permite sentir para onde vai. É o que eu falo para vocês aqui, eu tenho feedbacks todos os dias sobre isso, do medo que a gente tem diante do novo. E a gente não vai, a gente não ultrapassa essa barreira. A gente fica ali no medo. E eu não tô julgando porque eu já estive nesse lugar, eu não vou dizer para você que eu deixei de ter medo. Mas é aquela coisa, sabe, que eu sei que tá batida, mas vai com medo mesmo? Vai. Né? A gente falou até de maternidade recentemente, que você pode ter 1, 2, 3, 4 filhos, você sempre vai estar diante do novo. Porque cada um é de um jeito, cada fase vai ser de um jeito, você sempre vai ter o que aprender. Então, assim, pronto, ninguém nunca tá. Mega habilidoso? Talvez, mas isso elimina o medo e a insegurança? Não. É super importante você se preparar, você tá pronto, você estudar, você se desenvolver, é super importante. Mas se dentro da sua cabeça você não tá se validando, você não tá sendo a sua maior apoiadora, o seu maior apoiador, caramba, não tem hard skill que consiga sustentar essa falta, né, da confiança. E eu sei quanto que a gente passa a nossa vida na baixa autoestima, no medo e na insegurança. Então começa a se dar a chance de se ouvir, de se validar, de se reconhecer, ainda que você tenha que fazer aquele fake it until you make it. Cara, se sou estranho pra você falar, eu sou muito competente, eu sou extremamente habilidosa em planilhas, e é isso que eu vou me tornar mais e mais a cada dia. Pra mim isso é uma mentira hoje. Mas se é isso que eu quero, eu posso contar essa história pra mim, porque a gente tem toda uma neuroplasticidade, sabe? Do que a gente pensa, do que a gente vibra. Conta uma história de sucesso pra você mesmo. Todos os dias eu aprendo, me torno mais habilidosa, mais capacitada e vai repetindo, repete. Porque o nosso cérebro acredita no que a gente pensa. Pode ser que você tenha que começar assim. Então, em algumas vezes eu tive que fake it, né? Que literalmente essa frase quer dizer que você vai ser tipo uma fraude, você vai fingir até você fazer. Não é ser uma fraude, também não é assim, mas vai fingindo que você já sabe, que você já pode. Sabe que tem uma estatística muito interessante sobre os perfis de homem e mulher em entrevistas de trabalho, em currículo e até mesmo na própria forma de se olhar no espelho, né? 3% dos homens se consideram feios. 3%. Né? E geralmente em entrevistas de emprego, em currículos, os homens conseguem se dizer hiperqualificados, né? E as mulheres muitas vezes elas não conseguem nem fazer um pitch daquilo que elas já são boas. Por quê, gente? Eu sei que tem um viés histórico. E eu sei que é um território muito profundo pra gente falar aqui em alguns minutos, porque a gente já passou por muita coisa assim. Mas é lembrar de, peraí, como eu posso vender sim o meu peixe, né? Como eu posso fazer o meu pitch? Como eu posso me vender, falar bem de mim? A gente tem que começar a aprender a se elogiar. E se soa estranho pra você ainda, vai se acostumando. Não é assim, é muito estranho pra mim olhar no espelho e me elogiar e falar eu sou boa nisso e defender. Pra mim já foi estranho um dia, mas eu fui fazendo. E é treino. E você vai se olhar e vai falar, não, eu me reconheço por isso. Beleza, vambora. O que mais que eu quero melhorar? O que mais que eu quero aprimorar? E aí você vai sendo a sua maior apoiadora. Mas esperar só isso do mundo externo, das pessoas que estão à sua volta, gente, não desperdiça a sua vida esperando externamente. Se vier de fora é lucro. Eu também gosto de ser elogiada, eu também gosto de ser reconhecida. Não é à toa que eu me tornei uma pessoa pública, porque sim, eu gosto ali. Eu gosto de aplauso da minha palestra. Gosto.
mas eu aprendi a eu mesma fazer isso por mim no contexto diário. E isso tem sido muito valioso. Então, tudo isso pode ser alicerce para sua mudança de ideia, né? Então, você se validar, se auto-validar. Fake it until you make it. Vai fingindo enquanto você não sabe. A Juliana se inscreveu num duatlon, a querida nunca pedalou na rua, ela mal sabe andar. Cara, eu vou lá e vou aprender. Mas assim, eu treinei durante anos, não a bicicleta, porque isso eu tô treinando agora só, tá? Nas vésperas do campeonato. Mas eu treinei praticamente os últimos 10 anos da minha vida a me apoiar. Me dar chances, me permitir aprender coisas novas e me permitir também virar o botãozinho do foda-se, né? Para aquilo que vão pensar, minha gente. Mas é uma construção, eu ainda tô nesse lugar. Vamos falar. O que eu tô sentindo sobre isso? O que eu quero sentir sobre isso? Por que eu quero viver isso? Por que isso faz sentido para mim? E aí você vai se convencendo do processo e da trajetória e, é você com você. Então, mudar de ideia é potente. É desafiador, não vou mentir. E é necessário. Então, você que está precisando aí dar um basta, dar uma guinada, fazer uma transição de carreira, né? Dar um tchau silencioso para aquele grupo que você já não concorda mais, só faz. Você não deve nada para ninguém. E quanto mais você vai se dando essas chances de fazer o que realmente importa para você, mais você se apropria desse movimento e se empodera. E mais sólida, né, é essa caminhada para que você faça isso mais vezes, né? E você impulsiona outras transformações, outras mudanças de ideia, porque você vai se sentindo segura, habilidosa, né, capacitada nesse processo. E é isso que eu desejo para vocês, sabe? Então, seja em projetos, no seu estilo, nos seus hobbies, se você quer fazer uma intervenção estética, sabe, a escolha é sua, né? A escolha é sua. E se você sente que precisa dessa mudança, você sente que precisa dessa guinada, vai, confia, né? Gente, foi muito bom conversar com vocês sobre isso. Às vezes vem coisas pra mim que eu nem estavam aqui no meu caderninho de anotações, que eu só ponho os tópicos, né? Mas eu falo do coração e eu espero que tenha ido pro seu coração também esse recado, essas sutilezas, plantado umas sementinhas que não precisam nascer necessariamente agora, mas quem sabe no momento que elas façam sentido, né? Que foi muito do que a gente falou aqui. Floresça isso para você no seu tempo, porque eu respeito muito isso. Espero que você respeite também o seu tempo de se ouvir, de se acolher, de entender, né? Quem é você e onde você tá, e o que você precisa viver e o que precisa mudar. E a gente se vê no próximo episódio. Se você sentir, compartilha com mais pessoas, tá? É muito lindo ver nas redes sociais quando vocês colocam o relato do que vocês sentiram no episódio, com a capinha, assim, né? Vira e mexe nas stories, eu vou lá e compartilho. Esse episódio me tocou por isso. Gente, vocês não têm noção do que isso significa e do movimento que a gente está fazendo. Então, muito grata. Eu te vejo num próximo. Um beijo para você que me ouviu, para você que me viu. Foi uma honra e um grande prazer.